Bom, boa noite, pessoal. Por esse caminho de usar o Meet, eu estou um pouco perdido porque eu estou na dúvida se eu consigo visualizar alguém mandando mensagens ou coisas do tipo, mas acredito que não. Acredito que eu só consigo visualizar as mensagens das pessoas que estejam na conferência. Então, quem está assistindo por streaming, aquilo só reforçando esse comentário que eu já tinha feito. Se você acessou via link de conferência, você pode interagir, pode conversar no chat. Inclusive, pode usar seu microfone, sua câmera, se você quiser, para você fazer perguntas e comentários. Só que como está sendo gravado, você está consentindo de que depois esse vídeo seja disponibilizado, né? Então, se tiver um áudio seu, uma fala sua, alguma coisa que você escreveu, ou mesmo a imagem da sua câmera, se você colocar a sua câmera, então você ficaria já consentido de que a gravação não é um problema para você, né? Que disponibilizar a gravação não é um problema para você. Para quem prefere outro caminho, pode ver como streaming mesmo, certo? Aquele velho conteúdo, o velho pedido de deixar os microfones mudos, né? Acho que eu consigo por aqui. Isso, eu consigo mutar as pessoas por aqui, ó, legal. Não sabia que era para fazer isso. Bom, tem mais pessoas chegando, então deixa eu fazer o seguinte: eu vou aceitando as pessoas que vão chegando, vou bater um papo aqui, inicialmente, contextualizando para quem não conhece os repositórios relacionados à ciência de dados e aprendizado de máquina, que estão disponíveis no meu GitHub. Parece que o pessoal gostou de vir pelo caminho da conferência, porque agora está chegando todo mundo de uma vez. Bem-vindos aos que eu conheço e aos que eu não conheço todos, mas são todos bem-vindos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que vai falar alguma coisa. Quem estiver chegando, por favor, vai dando um ok aí se estiver tudo certo com áudio. Se estiver percebendo algum tipo de falha na transmissão, é só avisar. Bom, o pessoal que está lá no streaming, eu fico um pouco sem acesso, né? Eu sei que tem um streaming que está rodando, mas eu não tenho como ter contato. Inclusive, isso é uma coisa que é só, por enquanto, a gente está testando plataformas. Essa do Meet, me parece que ela fica mais legal quando é assim, tipo, tem um grupo de pessoas querendo fazer uma apresentação juntas, e aí cada um está no seu computador, então eles entram na conferência, e aí para as pessoas eles só passam o link do streaming. Porque aí todo mundo que for assistir está assistindo uma apresentação que é colaborativa, né, digamos assim. Só que para quem está agora no papel que eu tô, que é uma pessoa só apresentando, é bem melhor ter as pessoas na conferência do que ter no streaming, porque pelo menos tem interação, né? Então, daqui a pouco começam alguns comentários. No Meet tem outra coisa que é assim, de vez em quando vocês vão me perceber parando por um pequeno segundo, porque é quando chega um bip aqui que eu preciso autorizar alguém. Alguém está tentando entrar, e aí o Meet meio que restringe por instituição. Então, meu e-mail institucional é DMD, né? Então, todo mundo que tenta entrar acessando qualquer conta da Google que não seja da mesma instituição, eu tenho que autorizar. Não tem acesso direto. Mas, enfim, são alguns percalços que a gente vai organizando. Para todos que estão aqui, eu acho que já tem 11 pessoas. Então, deixa eu repetir esse aviso. Quem acessa via conferência está dando ok de que, como esse streaming está sendo gravado, se em algum momento você falar, ou se colocar a sua câmera, ou alguma mensagem que você colocar, aparece na gravação. Quando essa gravação for para o YouTube, você está dando ok, que não tem problema com isso, tá? Então, quem por acaso não se sente à vontade, que seu áudio ou qualquer outra coisa que exponha durante a conferência seja gravado, então é melhor fazer via streaming, tá? Então, o link do streaming é para quem tiver essa restrição. Então, isso avisado, eu vou introduzir aqui para quem ainda não conhece. Ontem eu estava fazendo uma live de resolução de problemas com Python, né? E aí a ideia é essa, né? Principalmente agora com as aulas de referentes suspensas, eu costumo dar aula de noite, todas as minhas noites estavam alocadas com turmas, e agora com as aulas suspensas eu estou tentando utilizar as lives para ser o meu caminho de ficar interagindo com a comunidade e até com os próprios alunos que pediam para ter algum tipo de conteúdo. Então a ideia é que nas segundas e quartas eu vou ficar rodando lives de programação, de pensamento computacional e resolução de problemas. Então na segunda-feira vai ser em cima desse repositório Python 0, que é Python para quem está aprendendo a programar.
E na quarta vai ser o repositório Python TADS, que é a resolução de problemas utilizando os tipos abstratos de dados. Foram o Python 0 eu criei, e o Python TADS foram meus alunos de estrutura de dados básicas do IMD do ano passado. Fizeram um trabalho muito legal, então acho que vale a pena ficar validando aqui. E a mesma coisa vai ser assim, uma coisa análoga vai ser na terça e quinta, né? Na terça e quinta eu vou utilizar para ciência de dados e aprendizado de máquina. Então, esses dois repositórios, Panda Zeros e o Scikit Zero, que eu vou apresentar hoje, eles foram também criados por alunos. Tem contribuições minhas, mas no geral, esses dois, o que eu mais faço é hospedar. E aí o Panda Zero ensina Pandas ciência de dados para quem não sabe programar, e o Scikit Zero ensina aprendizado de máquina para quem não sabe programar. Então, se você já programa, o lado bom a minha experiência é que quem já programa tem a intenção de tentar, o costume de tentar fazer tudo na mão, e não descobre todas as funções prontas que já existem, tanto no Pandas como no Scikit-learn. E aí, não só isso, às vezes, por exemplo, o Scikit-learn ele vai bem baixo nível, né? E aí, se você consegue fazer para uma pessoa que não programa, você começa a mostrar alternativas de mais alto nível, né? Então, hoje a ideia vai ser essa. Por acaso, além do Panda Zero para ciência de dados, o DS0 é um repositório só de posts do Medium, que é a base da disciplina de ciência de dados. Então, quem quiser conhecer, tá lá. O DS0 está todo em português. Aqueles outros dois repositórios que eu mencionei, Python 0 e Python TADS, também estão em português. O Panda Zero, ele está sendo traduzido agora pelo turma de Machine Learning. Tem um esforço na UFRN de internacionalização. Eu estou rodando a disciplina de aprendizado de máquina em inglês. E aí ele tinha sido criado para alunos de ciência de dados em português, e agora os alunos de Machine Learning estão traduzindo para inglês. Já tem vários notebooks que já saíram em inglês. E aí o Scikit Zero, que está sendo criado agora, por enquanto só tem um notebook que eu fiz, e eu vou trabalhar em cima de outros notebooks que já estavam prontos de alunos, e ele vai sair inicialmente em inglês e depois vai ser traduzido para o português, tá? Então, em outra oportunidade, como ele é bem novinho, ele ainda não aparece por aqui. Por sinal, todos esses repositórios, se você olhar e você curtir, eu peço que você marque a estrela, tá? Porque para a gente é legal de chamar a atenção tanto para os alunos que contribuíram, como para a instituição. E assim, se você não gostou, mas você está neutro, pode marcar a estrela também e dar os comentários de como melhorar, certo? Então, no Scikit-learn, no Scikit Zero, o TED está todo em inglês por enquanto, a gente vai ter que seguir com o material em inglês, mas a apresentação, nesse caso agora, vai ser em português. A partir da próxima semana, sempre às terças e quintas, quando for ciência de dados e aprendizado de máquina, eu vou fazer em inglês, até porque minha intenção é divulgar no LinkedIn, divulgar com colegas de contatos que eu tenho de época que fazia doutorado fora, para que isso se dissemine também fora do Brasil. Isso seria bem legal, porque seria a FRN se posicionando de uma forma a ter, ser mais uma fonte de recursos bem pensados e bem planejados para essa área, né? A área já é bem rica nisso, mas a verdade é que pouca gente se planeja para pessoal que não programa. E aí, meu principal foco é esse. Por exemplo, nessa disciplina de aprendizado de máquina, a gente conseguiu ter cerca de 40% dos alunos não são originalmente do curso de bacharelado em tecnologia da informação. Alguns até podem ter passado por lá, como estão fazendo ciência da computação agora, mas são exceções, um ou dois. No geral, o pessoal veio de engenharia da computação, engenharia elétrica e biomedicina e alguns outros cursos. E a minha impressão é que quanto mais a gente investir nisso, mais a gente vai ter de retorno. Por exemplo, hoje a gente tem um programa de estudos secundários, que é um vínculo que vale por até 2 anos. Você tem acesso a pagar uma determinada carga horária, em média 360 horas, de disciplinas avançadas do curso, sem pré-requisitos. Então, normalmente, o único requisito é que você tem que passar numa seleção, que acontece anualmente, para conseguir o vínculo do PES, e você, para poder participar da seleção, tem que ter algum tipo de envolvimento com graduação. Ou já começou e não terminou, ou já concluiu. Como existe uma certa concorrência, é mais provável que quem já se graduou consiga, né? Os únicos que não podem participar são os alunos da FRN, porque senão ele teria vínculo duplo, e aí a FRN não está aceitando isso. Mas enfim, vale para divulgar, na metade do ano vai ter de novo. Existia um PES em inteligência computacional, que agora vai ser desmembrado em um PES em ciência de dados e outro PES em inteligência artificial. Então, o de ciência de dados eu acredito que vai ser bastante multidisciplinar pela proposta que a gente está construindo, e o de inteligência computacional aprofundando em questões de TI, né? Então, vocês vão ver que, por exemplo, em aprendizado de máquina,
apesar de eu tentar fazer o máximo possível fugindo da programação, mas vocês vão ver que o nível de programação que ele pede já é maior do que o Python 0. Desculpa, do que o Pandas 0. Então a ideia é, para você que não se sentir muito à vontade com essa apresentação de hoje, pode ficar de boa, porque a gente vai ter uma apresentação. Bom, tem o pessoal que vai ficar rodando o Panda Zero, né? Eu vou ficar rodando o Panda Zero nas terças-feiras, sendo que o repositório já está lá. Então a ideia é tipo assim: vê alguma coisa que você achou que foi rápido, vai lá no Panda Zero, que eu só cheguei aqui no Scikit Zero porque eu passei pelo Panda Zero. Então, acima de tudo, essas disciplinas, essas lives, esses repositórios, só para que eu possa estudar também. Então, eu não avancei, tentei não pular passos, tentei fazer o mais no ritmo legal possível, tá? Então, bom, o Scikit Zero é esse repositório aqui, Machine Learning Before Coding. Então, a ideia é, tipo, se você não programa, mas você trabalha ou quer trabalhar com aprendizado de máquina, esse repositório seria para você. Se você não tiver nenhum background de ciência de dados, é bom você olhar o Panda Zero. E se você já tem uma boa base de programação ou ciência de dados, se você quer ir na velocidade maior, o Ivanovich também tem um repositório muito bom que você pode ir lá e testar. Só que é mais rápido e mais aprofundado do que esse, né? Bom, existem as abordagens de você fazer aprendizado de máquina com ferramentas GUI, que são de interface gráfica. Eu particularmente uso bastante o Orange 3 e também existe o clássico Weka, que é feito para o ecossistema Java. E existe a opção de linha de comando, né? Você pode oficialmente programar ou você pode fazer linha de comando. Na prática, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, bibliotecas e pacotes disponíveis, você faz mais linha de comando do que programação, já que tudo é feito para ser bem alto nível. Aí tem as linguagens principais que costumam ser Python, R, Julia, tem algumas a mais como MATLAB, Octave, mas essas três meio que sintetizam bem o que você vê pessoas indicando. O problema do MATLAB é fácil de ser pago, né? Então a pessoa da engenharia usa muito, mas as licenças são bastante caras. A alternativa seria o Octave. Eu já venho mais do mundo peguei o doutorado com R, depois comecei a trabalhar com Python, me mantive em Python. Tem uma filha chamada Julia, mas ainda não aprendi Julia. Se quiser ver uma discussão sobre R e Python, tem um post aqui. E a ideia é, bom, você não precisa programar, mas se você quiser aprender a programar, tem lá o Python 0, né, que também está linkado. Então, eu vou abrir aqui, a ideia é, esse Meeting Scikit-Learn é o primeiro tópico, que seria, tipo assim, conhecendo o Scikit-Learn. Scikit-Learn é a principal biblioteca de aprendizado de máquina do ecossistema Python. E a gente vai abrir esse First Steps, que é o primeiro passo, vai abrir no Colab. O Colab é um ambiente interativo em que você consegue fazer linha de comando e você consegue visualizar as coisas. Só um segundo que tem pessoas tentando entrar. Eu acho que... parece que agora quando eu estou no live, se eu não der ok, a pessoa já entra de vez. E aí eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, só para ter um feedback de vocês. Bom, antes que eu comece a discutir aqui o Scikit-Learn e como é que ele funciona e seguir, eu queria um feedback em relação a como é que está a apresentação até agora. O ritmo tá bom? Tá tendo algum problema? Por favor, se vocês querem comentar alguma coisa, alguma dúvida em relação ao que já foi falado. Então, se vocês acharam que tá ok, é só dizer que tá ok. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, é só mandar uma mensagem no chat, tá? Quem tá no streaming, felizmente, eu vou só repetir mais uma vez. Para quem está na conferência, você está sendo gravado, né? Então, você está consentindo que essa gravação pode ser colocada no YouTube depois. Se você não consente, o caminho é você acessar pela stream, tá? Então, Davi, tá tudo ok? Vê se tem mais alguém para comentar alguma coisa. Se não, Álvaro tá ok. Arthur saiu e voltou. Tá. Então vamos seguir aqui. Se você escutar algum barulho de fundo, hoje não tem panelaço, hoje não tem aplausaço, hoje não tem nada, mas obviamente crianças brincando de noite no condomínio sempre fazem muito barulho, então vez por outra vai ter uma contribuição aqui. O Bárbara tá ok? Então tá bom. Pelo sampling que eu peguei aqui, vou acreditar que tá ok. Então vamos lá. Primeiros passos com o Scikit-Learn. Então, ele está todo em inglês, eu vou tentar falar em português, se ficar um pouquinho confuso a mistura de idiomas, não se preocupe que dentro em breve vai ser as versões em português. Por sinal, se você quiser abrir issues lá no repositório para subir versões traduzidas, no caso a versão desse notebook traduzido, você é bem-vindo. Eu vou pegar uma turma de ciência de dados,
Aliás, quando eu pegar uma turma de aprendizado de máquina em português, eu vou pedir para o pessoal traduzir isso, mas eu não tenho muita previsão de quando é que eu vou pegar uma turma de aprendizado de máquina em português. Então, acho que vão ser eixos interessantes para quem quiser contribuir, tá? Então, esse notebook, ele foi feito como uma revisão crítica do Getting Started, que tem lá na documentação do Scikit-Learn. Então, ele está lá quando você entra. Deixa eu mostrar aqui a página inicial do Scikit-Learn. Ele mostra todas as áreas que ele consegue trabalhar, então classificação, regressão, clustering, redução de dimensionalidade, seleção de modelos, pré-processamento. Quem usa o Scikit-Learn, aí tem uma galera de gente aqui, eu posso mostrar os testemunhos, JP Morgan, Spotify, INRIA, que é um instituto de pesquisa da França, Evernote, Telecom Paris-Tech, Punkin, deixa eu ver se tem mais uma que eu reconheça daqui, Change.org, bom, enfim, tem uma galera que usa. E aí, essas áreas diferentes, eu vou fazer um post no Medium para discutir sobre elas, tá? Nosso tutorial hoje vai ser em cima de classificação, né? Então, só para simplificar, eu vou usar apenas um tipo, classificação. A gente vai seguir com a ideia do Getting Started. E a ideia do Getting Started é tipo assim, eu quero mostrar o que são os principais aspectos do Scikit-Learn, certo? E aí ele mostra, no Getting Started original, ele mostra que você tem a noção de estimar, ou seja, de predizer alguma coisa. Você pode utilizar a noção de pré-processamento. Normalmente você combina isso em um pipeline de aprendizado de máquina e você precisa avaliar o modelo que você criou. Normalmente os algoritmos que criam esses modelos, eles têm parâmetros que devem ser configurados, parâmetros ou hiperparâmetros. A parte que eu não vou colocar nesse notebook é a parte de hiperparâmetros, porque na verdade a abordagem do Scikit-Learn para lidar com hiperparâmetros é bem, assim, não é razoável. E aí eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo isso, mas é porque minha pesquisa é em configuração de algoritmos, né? Então, para quem trabalha com configuração de algoritmos, não é razoável você tentar fazer tudo isso na mão, né? Fazer manual da forma, ou com as técnicas bem rudimentares que o Scikit-Learn oferece. Então, na prática, a gente tem outras técnicas mais avançadas e mais interessantes para ter resultados com isso. Possivelmente alguém também poderia dizer isso em relação a algumas áreas de aplicação com alguns tutoriais que tem aqui, por exemplo, você não vai usar o Scikit-Learn para visão computacional, dificilmente para processamento de linguagem natural também, a não ser salvo algumas exceções, porque aí já é o domínio de Deep Learning, né? Então, se você está interessado em Deep Learning, não perca os capítulos do próximo semestre, eu vou rodar uma turma de Deep Learning e vai rolar um repositório também para ensinar aprendizado profundo, Deep Learning, para quem não sabe programar, né? Então, sempre nessa perspectiva, sempre nessa pegada. Então, voltando para cá, uma das coisas que a documentação oficial do Scikit-Learn diz é que ele é construído em cima do SciPy, NumPy e Matplotlib. SciPy é uma biblioteca científica do Python que tem várias coisas para você utilizar. NumPy é uma biblioteca numérica. Matplotlib é uma biblioteca de visualização, né? Acontece que essas três bibliotecas, se você já pegou o Pandas Zero, você sabe que elas não são muito alto nível, né? Elas poderiam ser bem melhores. Então, ao invés de a gente utilizar essas bibliotecas, a gente vai utilizar bibliotecas que são camadas de abstração em cima delas, né? O Pandas, para lidar com a NumPy, ou seja, você não vai lidar com vetores diretamente, você vai lidar com os data frames do Pandas. E o Seaborn, que ao invés de você gerar os gráficos na mão do Matplotlib, você vai utilizar o Seaborn como uma forma mais fácil de gerar. Então, para quem nunca usou um notebook no Colab, a ideia é que esse notebook vai ser executado em uma máquina na infraestrutura da Google. Você não tem acesso à máquina inteira, você ganha uma máquina virtual, uma aplicação que está sendo rodada, a gente chama de container. Quando eu clico aqui em conectar, o que ele está fazendo é, eu vou alocar um container, vou me conectar nesse container, inclusive ele vai mostrar aqui agora como é que fica a questão de inicialização, ou seja, tudo que tem para ser carregado. E aí estou conectado, agora tem um uso de RAM e um uso de disco, para quem tem dificuldade com esses conceitos. A memória RAM é o que seus programas estão usando de forma mais direta. Se você entupir ela um pouco, se você precisar do disco, vai se tornar um pouco mais lento. As coisas que a gente salva de uma forma definitiva ficariam no disco. Mas aqui, nesse caso, tudo que a gente fizer no container vai se perder, tá? Então, o container ele é destruído ao final de um tempo de execução. Pode ser por falta de uso, pode ser porque o máximo de tempo foi estourado, são 12 horas atualmente. Normalmente, quando a gente quer fazer alguma coisa que persista, no Panda Zero eu mostro isso, você usa o Mount Drive, né? Que tipo assim, você monta o Google Drive para se conectar aqui ao Colab, e aí você pode salvar no Google Drive, você pode puxar coisas do Google Drive, certo?
Então, quem quiser ver como é que isso funciona, pode ir lá no Panda Zero e está descrito. Então, eu vou executar uma célula aqui. Executar uma célula significa clicar no Play, ou clicar no texto, no conteúdo dela e usar Shift Enter. Bom, como é a primeira vez que eu estou fazendo e é um notebook que eu estou rodando direto do GitHub, aí eu vou sempre ter essa notificação aqui em relação à segurança. Então, eu vou dar Run Anyway, para dizer mesmo que não tenha sido criado pelo Google, pode rodar. E a gente vai começar com um exemplo que é extremamente simplista, tá? A ideia eu quero primeiro que você entenda só quais são os tipos básicos que a gente tem no Scikit-Learn e as convenções básicas que a gente usa. E aí, eu vou começar com um exemplo bem simplista. Não poderia ser mais simplista do que usar o dataset Iris, tá? Então, do Seaborn eu vou... Para quem não está acostumado, eu vou... Não estou então devagar, porque no Panda Zero tem tudo isso discriminado. No Python, quando eu quero importar uma biblioteca, eu digo o nome e eu posso dizer um apelido, né, um alias. Então, eu estou dizendo aqui, eu chame pandas de PD, chame o Seaborn de SNS. E aí, toda vez que eu for me referir a alguma coisa que seja do Seaborn, ou seja, do pandas, eu vou usar pd.sns. Então, aqui eu estou dizendo, por favor, utilize o método load dataset pegando a biblioteca, o dataset Iris, o Iris. E aí esse dataset, que ele vai vir no formato de um data frame do Pandas, chame ele de Iris Dataset, tá? Iris Dataset. E aí toda vez que eu quiser agora fazer alguma coisa, eu uso o método head aqui do... Deixa eu só mutar o microfone que sobrou aqui. Tá, beleza, todo mundo tá mutado. E aí eu posso usar os métodos. Bom, o método head mostra as primeiras linhas. Para quem nunca viu um data frame do Pandas, a ideia é que eu tenho colunas e eu tenho linhas. As colunas representam características dos dados e as linhas representam amostras, né, observações ou amostras. Então, para essa amostra aqui, para essa observação, eu tenho esses valores de comprimento e largura de sépala, comprimento e largura de pétala. Essas são as 4 características que foram anotadas para essas amostras. E o que se quer fazer bom, foi registrado aqui também qual é a espécie de Flow Iris que ele faz parte, né? Então tem 3 espécies, chamadas setosa, virgínica e versicolor, e aí tem 150 observações, tá? Quem está acostumado com pandas, o que eu posso fazer se eu quiser ver, por exemplo, quantas espécies, quais são as espécies, né? E quantas amostras eu tenho para cada uma. Só um segundo, toda vida eu erro isso. Até se eu rodei esse tutorial, eu errei do mesmo jeito. Eu tenho 50 amostras para virgínica, 50 amostras para cetosa, 50 amostras para versicolor, tá? São os 3 valores possíveis aqui, eu tenho 150 amostras no total. Eu estou na dúvida se o pessoal que está pedindo para entrar está conseguindo entrar ou não, porque quando eu volto já desapareceu. É porque eu estou autorizando eles. Ah, pô, Sempre não, que o você pessoal tá... aparece, eu consigo autorizar. Então me avisa aí, pô, porque pelo menos eu não estava fazendo switch aqui de tela o tempo todo. Obrigado aí pela contribuição. Tá indo o mais rápido possível para você não perder a linha de raciocínio. Mas é porque tem a notificação, então só chegava o bip, aí quando eu virava, cadê os caras para autorizar? Então tá bom. Obrigado Beleza. aí, o famoso amigo oculto aí. Bom, e se você quiser ver que tem 150 observações, bom, já deu para ver por aí, né? Uma outra forma seria utilizando um atributo chamado shape, que me mostra qual é o formato dos meus dados. Eu tenho 150 amostras e tenho 5 características. Então, aqui eu só visualizo os 5 porque eu usei o método head, né? Então, ele só apresenta os 5 primeiros. No Scikit-Learn, a gente tem uma convenção de dizer, tipo assim, todas as características que foram sendo utilizadas para predição, eu vou chamar de X. E a característica que eu quero prever, eu vou chamar de Y. Tá? E eu também chamo essa aqui de rótulos, no caso de problemas de classificação, né? Então, essa anotação, esse método iLock, ele me permite pegar só as colunas, as características que eu quero, pode ir lá no Panda Zeros e conferir como é que isso funciona, e o Y vai me dar também só a coluna espécie. Então, esse aqui é mais fácil de entender, sempre que eu colocar entre colchetes um nome de uma característica, eu vou estar acessando só aquela característica. Foi o que eu fiz aqui em cima, quando eu quis contabilizar os valores que apareciam, tá? Então agora eu tenho x e y, executei os dois. E aí o que, que eu faço quando eu quero predizer em um problema de classificação? Bom, eu vou precisar de um classificador, né?
classificador é um algoritmo que vai tentar aprender os parâmetros que estão no dado, nos dados que você tem, que representem cada classe, né, que ajudem a separar cada classe. Um dos algoritmos mais simples de classificação que tem se chama KNN, que são os K vizinhos mais próximos, e a ideia dele é muito simples. Quando eu pegar dados, bom, primeiro que os classificadores, os estimadores em geral, do scikit-learn sempre esperam tipos numéricos, né? Então, nesse caso aqui, os 4 tipos de entrada são numéricos. O que ele faz é que ele considera isso no espaço euclidiano, e ele vai, baseado na distância euclidiana, tentar ver quem são os vizinhos mais próximos. Então, toda vez que eu disser, eu quero, prediga para mim, por favor, qual é a classe dessa observação, né? O que ele vai fazer? Vai olhar aqueles 4 atributos, a largura e a altura da pétala e da sépala, e baseado nisso ele vai dizer quem são as outras amostras que são mais parecidas com essa. E aí, se eu botar aqui meu caso são 5, por exemplo, eu vou olhar as 5 amostras mais parecidas. E aí eu vou olhar as classes dessas 5 amostras, e baseado na maioria, eu vou dizer, então, possivelmente essa daqui é dessa classe. Tá? Então, o KNN funciona assim. Como é que eu faço para criar um classificador? Bom, eu fui lá no módulo Neighbors do scikit-learn, e eu disse, importe esse classificador baseado nos K vizinhos mais próximos, né? Então, esse nome, K vizinhos mais próximos, K neighbors classifier, eu posso utilizar para poder criar o meu classificador. Então, na hora que eu importo, eu uso ele sem parênteses, e quando eu quero criar o classificador, eu uso ele com parênteses, certo? Então, vou associar o nome CLF ao classificador, essa é a convenção do scikit-learn. Se você tiver vir exemplos que usam classificadores, o classificador vem com o nome CLF. E agora o que eu vou fazer eu vou tentar ajustar um modelo de predição. Tá? Então, a ideia é, todo classificador fornece esse método fit. O método fit recebe como entrada atributos de entrada e rótulos, certo? Então, o fit no contexto de classificação faz isso. Quando eu mandar executar aqui, ele me dá uma saída bem verbosa, é um log de execução, que me diz todos os hiperparâmetros que foram utilizados durante esse ajuste de modelo. Aqui a gente não vai discutir isso, mas, por exemplo, esse N-neighbors aqui fala o número de vizinhos, por acaso é o 5, né? A métrica utilizada é uma distância que é parametrizada por um parâmetro P. Quando o parâmetro P é igual a 2, ela se equivale à distância euclidiana, né? Então, enfim, são algumas coisas que a gente pode estudar com mais calma depois, mas eu até comento aqui. Eu não falo sobre ajuste de hiperparâmetro aqui, porque configuração de hiperparâmetro, ele basicamente rende o notebook todo, rende uma tese de doutorado e ora quantas. Bom, então essa é a noção. Ajustei o meu modelo e eu não tenho um retorno direto, né? Esse log ele é impresso, mas eu não tenho um retorno, eu não associo nada aqui, tá? A ideia é que o modelo é ajustado internamente pelo objeto CLF, certo? Então agora eu quero predizer rótulos. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o método predict. Então agora eu passo atributos de entrada, digo, por favor, gere para mim um conjunto de rótulos a partir desses atributos. Então ele aprendeu os padrões, e agora eu vou dar apenas os atributos de entrada, as características de entrada, e ele vai me dizer os rótulos. Nota que eu não informo mais os rótulos, né? Ele vai tentar. E ele não memorizou todos os exemplos, tá? Nenhum algoritmo funciona baseado em memorizar exemplos. Ele sempre funciona baseado em encontrar padrões. No caso do KNN, encontrar padrões realmente todos os exemplos estão memorizados, mas ele não vai bater. A ideia não é que ele bata com o mesmo que você tinha dado, né? Isso, inclusive, vai ser um tópico de discussão já já. É porque eu estou simplificando bastante, então, por enquanto, vamos fazer isso. Então, eu vou associar os rótulos preditos como y_pred, essa é a convenção, que são os y preditos, tá? E aí, por exemplo, se eu mandar visualizar, que coisa linda, um array do NumPy. Então, tudo no scikit-learn começa e termina em arrays do NumPy, que não são bons de se visualizar, nem arrays, nem muito menos as matrizes. Então, por isso que a gente sempre trabalha com o Pandas para facilitar a visualização aqui, tá? Então, se você for lá no Pandas 0 conhecer, Pandas tem 2 tipos de objetos, um se chama DataFrame, outro se chama Series. O DataFrame é aquilo que a gente viu no começo, deixa eu voltar aqui um pouco. Esse é um DataFrame, ele é uma coleção de séries, tá? Cada atributo, cada série representa um atributo,
Então ele tem 2 dimensões, uma coluna dessa apenas é uma série. Então é isso que a gente tem aqui. Agora, como o rótulo é uma coluna só, eu crio uma série a partir daquele retorno. Por sinal, eu posso reutilizar o mesmo nome, tá? Agora eu estou dizendo, ó, pegue esses valores desse array que foi gerado, e eu estava me referindo a ele como YPrед, e agora transforme ele numa série, e eu quero continuar me referindo a ele como YPred, tá? Bom, agora eu posso fazer aquele value count para descobrir a ocorrência de cada valor. Então eu tenho 3 valores ocorrendo, né? Virgínica, cetose e versicola. Só que agora, ao invés de ter 50, 50, 50, eu tenho 51, 50 e 49. Então, o algoritmo predisse de uma forma um pouquinho diferente do que era o original. Vamos avaliar essa predição? A forma mais fácil de fazer isso é uma matriz de confusão, né? Já que a gente tem problema de classificação, eu consigo puxar isso do módulo metrics, do scikit-learn, e aí o nome do método se chama confusion matrix, tá? Matriz de confusão. Como é que ela funciona? Basta eu passar os rótulos reais e os rótulos preditos, e ele me gera uma array de NumPy, que obviamente não dá para entender, não dá para interpretar. Vamos usar um outro método, que se chama plotar matriz de confusão, ou seja, visualizar essa matriz de confusão. Funciona parecido, sendo que os argumentos são um pouco diferentes, né? Então, eu informo o meu classificador, que tem que ter sido ajustado, já o modelo já tem que ser chamado método fit, informo os dados de entrada e os rótulos reais, tá? Então, ele internamente vai fazer uma predição e vai comparar esses rótulos reais com os rótulos que ele prediz. E aí eu tenho isso. Agora já faz bem mais sentido, né? Deixa eu tentar dar um zoom aqui para visualizar melhor. Espero que dê para ver bem. Acho que a gente vai ter que tirar o zoom porque o Matplotlib distorce. Então deixa assim mesmo. A ideia é, nas colunas eu tenho os rótulos que foram preditos. E nas linhas os rótulos que eram os verdadeiros. Então, por exemplo, aqui eu tenho 50 amostras que o rótulo verdadeiro era cetosa e o algoritmo predisse que era cetosa. Então ele acertou os 50. Aqui eu tenho 47 casos em que o rótulo verdadeiro era o versicola e o algoritmo acertou, predisse versicola. Mas em 3 amostras ele se confundiu. Ele achou que era o virgínica. E aqui acontece o contrário, né? Eu tinha, para 48 amostras era virgínica e ele achou que era virgínica, mas para 2 amostras que eram virgínica ele achou que era versicola. Tá? Então a matriz de confusão basicamente é isso. Note que a soma das linhas sempre bate com o número de amostras originais, né? Então, tenho 50, 50 e 50, ok? Bom, esse exemplo que eu acabei de dar, ele é extremamente simplista, de tantas formas me lembra aquelas aulas que a gente tem na faculdade, que ensina a gente a nadar num tanque, e depois quando a gente vai para a vida real pegar um emprego, a gente se depara com o mar, né? Então, se você tivesse parado aqui, infelizmente na minha graduação eu parei em antes disso, eu garanto a você que você estaria com sérios problemas na vida real. Porque esse exemplo é extremamente simplista e a gente precisa começar a trazer um pouco de realidade, tá? Eu ainda vou manter o simplismo, então vou continuar utilizando o dataset Iris, sendo que agora vai fazer o seguinte, eu estava dando todos os dados para o classificador, e isso é uma coisa que a gente diz que promove o overfit, né, que é o sobreajuste, ou seja, o modelo vai ser ajustado demais para aqueles dados específicos, e quando eu pegar dados que eu não tinha utilizado, possivelmente esse modelo não vai ser muito bom, porque ele se sobreajustou, né? Então, o que a gente faz? A gente precisa de amostragem, o sampling, para que a gente possa promover o que a gente chama de generalização. Então, deixa eu pegar essas definições aqui. A amostragem significa que o classificador vai ser avaliado em dados que ele não viu enquanto estava ajustando o seu modelo. E a generalização é a habilidade do classificador de predizer rótulos corretamente para amostras que ele não viu enquanto estava ajustando o modelo. Então, como é que isso funciona na prática? A gente vai fazer uma amostragem bem simples, que se chama holdout. Acho que a melhor tradução em português seria tipo, a gente vai reservar uma parte dos dados, das amostras, para que o classificador não tenha acesso. E a gente faz isso utilizando um método train test split do módulo model selection, tá? Então eu vou carregar aqui, importar esse train test split, e eu chamo ele passando o meu x original e o meu y original. E o que ele me retorna? Ele me retorna
dois subconjuntos. Então, o X-train e o Y-train vão ser os dados que eu vou utilizar para ajustar o modelo. A gente chama isso de dados de treino. O X-teste e o Y-teste são os dados que eu vou utilizar para avaliar o modelo. A gente chama isso de dados de teste, tá? Então, como é que eu faço? Agora, na hora de ajustar o meu modelo, eu passo o X e o Y, que são apenas os de treino. Então, deixa eu passar aqui. Então, ele foi lá, fez o ajuste, me deu o log de quais foram os parâmetros que foram utilizados. Por acaso são os mesmos da outra vez. E agora, na hora que eu quero avaliar, eu passo o X de teste e o Y de teste. Tá? Eu quero prever para elementos que eu ainda não tinha tido acesso durante o meu treino, o meu ajuste. E agora, o que eu tenho? Primeiro que eu tenho muito menos exemplos, né? Note que para cada linha agora eu tenho 10 observações de cetose, 12 amostras versicolor e 16 amostras de virgínica. Como eu usei a versão padrão do Train Test Split, ele não respeita muito a noção do balanceamento de classes, né? Então agora uma classe começa a ter mais amostras do que outra. Tem uma com 16 e outra com 10. Então 60% a mais. Isso é bem ruim, tá? Na vida real, por isso que eu disse que o exemplo é muito simplista, na vida real eu teria o cuidado de garantir que a gente tivesse um balanceamento desses exemplos. Mas aqui, como eu não queria complicar a própria invocação dos métodos, o próprio uso do método Train Test Split, eu fui relativamente simples, né? Deixa eu só ver se agora foi alguém entrando ou se alguém mandando mensagem. Tá, beleza. Foi alguém entrando. Bom, aqui o ajuste fez com que uma quantidade bem menor de exemplos fossem utilizados para teste. Quase todos foram utilizados para treino, né? Então, o padrão do scikit-learn, eu sempre confundo, mas eu acredito que sejam 20%. Então, até mostrando aqui a consulta da API do scikit-learn, posso vir aqui em API e procurar o modo que eu quero usar para test split, e ele me mostra as opções. Então, aqui, ó, test size é 25%. Então, se ele diz, se os dois forem none, então ele vai considerar que isso aqui é 0,25 e o train size vai ser menos do que o complemento disso, né? Então 75% dos dados vão ser utilizados para treino, 25% dos dados vão ser utilizados para o teste, tá? Então, bom, isso aqui já melhorou bastante, e aí eu vou dar uma pausa rápida para a gente entrar no conceito de pipelines. Então eu preciso voltar aqui para ver. Nelson está dizendo que o dele deu 14, 9 e 15. Beleza, isso é importante. Isso eu ia falar mais na frente, mas já entra aqui nessa discussão. O Train Test Split, ele está sendo feito de uma forma aleatorizada. Por padrão, ele está sendo feito de uma forma aleatorizada. Então, cada vez que você rodar, tipo, fechou o Colab, abriu de novo, rodou no Colab com o seu login ou com o login do seu colega, esses valores vão variar, tá? Porque, basicamente, existe um componente que a gente chama de estocasticidade aí, né? A ideia é que, bom, tem muita discussão em torno disso, merece um notebook inteiro só para discutir análise de algoritmos heurísticos, que são esses tipos de algoritmos que você não tem uma garantia que ele vai dar uma solução, a melhor solução possível, mas você tem uma boa esperança de que ele dê uma boa solução, e avaliar algoritmos heurísticos merece uma aula inteira, né? Então, merece um notebook inteiro e bem mais. Então, aqui eu estou sendo extremamente simplista e só fiz pegar do jeito que ele vem por padrão. Mas na vida real você tem todo um design de experimento que é necessário ser planejado quando você vai fazer a avaliação de um algoritmo assim, tá? Bom, Nelson deu essa contribuição. Tem mais alguém querendo comentar alguma coisa? Tipo, alguém pegou um split que era bem certinho, ou um split que era pior ainda. O Nelson está tendo a curiosidade de rodar o Colab, né? Espero que mais pessoas estejam, porque a ideia do Colab é exatamente que, tipo, enquanto eu estou aqui, vocês estão aí, vão testando, vão mexendo aqui e acolá, quebra um pouquinho a célula, para de funcionar, é assim mesmo, tá? Não se preocupe que se acessar o Colab daí, não altera o Colab de cá. Cada pessoa acessa uma versão somente leitura do Colab, né? E se quiser fazer alterações que não sejam simplesmente executar, você copia para o seu drive, tem um botãozinho Copy to Drive, e você consegue copiar. Até mostrando, tá aqui, ó, Copy to Drive, ok? Eu estou bem perdido aqui em uma coisa, eu tenho um costume que é, se eu vou trabalhar em português, se eu estou conversando com pessoas do Brasil,
o meu hábito é falar as coisas em inglês com a pronúncia aportuguesada, tá? Brasileirada. É o meu costume. Então, a ideia básica é que, tipo, se eu falar algumas coisas e mudar uma pronúncia de uma hora para outra, é bem por isso. É porque se eu pronunciar em inglês, o resto da frase sai em inglês. É bem comum isso comigo, se chama code switching. Se você você nem se percebe, você mudou de idioma no meio da frase. Davi está perguntando qual o valor total de cada linha, segue algum padrão, ou vai depender do split também. É exatamente isso, né? Bom, deixa eu só tirar a dúvida. O valor total que você está dizendo é a quantidade de amostras da classe, né? Isso depende exatamente do split. Outra coisa que pode variar é quantos ele acertou e quantos ele errou. Porque para alguns splits ele pode ter ter feito um ajuste de um modelo melhor, para outros splits ele pode ter feito um ajuste de um modelo pior. Tá? Por isso, por exemplo, quando a gente vai avaliar, a gente nunca avalia um algoritmo baseado em apenas uma execução. A gente, por esse componente estocástico, a gente costuma rodar mais algumas vezes e trabalhar com valores médios, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia do sampling, de testar a generalização. Davi, Nelson, mais alguém tem um comentário? Para quem está vendo no stream, tem um certo delay, né? Mas também não consegue dar feedback, então o pessoal do chat consegue fazer mensagem em tempo real, então se ninguém está mandando, eu vou seguir. Se mandar, não tem problema, tá? Eu vou continuar agora e eu posso voltar na mensagem daqui a pouco. Tô perdendo o Firefox diretamente aqui, achei. Bom, então, continuando na noção de adicionar mais realidade, certo? Então, como eu tenho dito, sempre é tão importante que vai ter seu próprio notebook. Um exemplo ainda menos simplista é a noção que eu já posso pegar um dataset e ir direto para modelagem, né? Direto para predição. Na vida real isso não existe. O Iris é porque é um dataset bem artificial mesmo, assim, tipo, bem simplista. Então, para ele até que dá para fazer. Mas na vida real, você fazer o ajuste do modelo já é um estágio bem lá na frente do pipeline de machine learning, né? Então, machine learning a gente sempre fala na noção de pipeline, que é uma sequência de coisas que a gente faz. E, por sinal, se você já conhece um pouco de ciência de dados, você sabe que machine learning em si, o aprendizado de máquina em si, ele já vem no estágio bem avançado do processo de ciência de dados. Então, por exemplo, deixa eu deixar aberto aqui o Panda Zero para mostrar que eu gosto bastante dessa figura, já que a gente está com um tempinho hoje. Pelo menos eu acho que a gente está. Estou indo mais devagar do que nos outros dias. Se eu ficar devagar demais, aí eu me policio. Vocês me policiem também, tá? Por favor, desculpa, não é o Panda Zero, é o DS0. Então, no DS0, logo no começo, tem um post que eu escrevi sobre o que é ciência de dados, e ele traz uma ilustração, que é uma das melhores ilustrações que eu já vi para ilustrar a ciência de dados, o processo de ciência de dados. E a ideia é, ciência de dados começa em uma pergunta, depende de você conseguir coletar dados. Opa, o Medium para bagunçar comigo, velho. Me deixa quieto aqui, vai. Tá. Depende de você conseguir coletar dados para responder aquela questão, coletar e processar. Você tem toda a necessidade de explorar os dados para entender quais são as informações que você tem à sua disposição naqueles dados. E aí sim vem a parte de modelar os dados. Então, a aprendizado de máquina entra nesse estágio. Muitas vezes você não vai precisar do estágio de modelagem de dados para você conseguir passar resultados. A maior parte dos projetos de relacionados à ciência de dados no Brasil acabam sendo engenharia de dados, porque o que o pessoal mais quer eu quero integrar dados e eu quero visualizar dados, tá? Então, enfim, projetos acabam variando em relação ao quanto eles fazem uso de aprendizado de máquina. Obviamente, quanto mais você puder colocar aprendizado de máquina, mais significa que os insights que você está produzindo têm um valor agregado mais alto, né? Então vamos lá, vamos trabalhar com a noção de um pipeline, certo? O que é um pipeline? Pipeline é uma combinação de três elementos. O primeiro elemento é a preparação dos dados, o segundo elemento é a engenharia de características, e o terceiro elemento são os estimadores, né, os preditores, que é exatamente o que a gente estava trabalhando aqui. A gente estava falando sobre o último estágio da preparação dos dados. Então, novamente, cada um desses tópicos é extremamente importante, cada um vai ganhar seu notebook. Então, o classificador faz o papel de estimador, de preditor aqui, né? E aí eu não vou falar de feature engineering, porque é bem mais complexo do que a preparação dos dados. Eu vou mostrar um exemplo aqui com preparação dos dados. Então,
O dataset Iris é extremamente simplista, mas eu consigo visualizar aqui, ó, que quando eu mando descrever assim, algumas métricas de estatística descritiva para cada uma dessas features, para cada uma dessas características, bom, cada uma tem 150 amostras, mas as médias variam bastante, particularmente porque o mínimo e máximo de cada uma dessas características muda muito, tá? Isso é refletido nos quartis, isso é refletido na média e no desvio padrão. O caso que a média mais se aproxima são esses dois aqui, mas mesmo assim pouco, desvio padrão também não bate muito. Tem dúvidas em relação à estatística descritiva? Você vai precisar disso, então vai lá no Panda Zero, e o Panda Zero é todo em cima de estatística descritiva, né? É basicamente transformação de dados, assim, manipulação de dados tabulares e estatística descritiva, né? E visualização. Então tem algumas coisas interessantes para aprender. Normalmente o que a gente gostaria de fazer seria, tipo, os algoritmos de aprendizagem de máquina deveriam receber como entrada elementos que têm escalas parecidas. Então, o que eu posso fazer aqui é dizer, eu vou fazer com que todo mundo passe a apresentar a mesma escala. Eu faço isso pegando lá do módulo Preprocessing o escalonador min-max scaler, tá? Então, novamente, né? Toda vida que eu tiver que eu aqui é um padrão do Python, todo método, né, uma convenção do Python, todo método vem com todos os nomes, com todas as palavras em letra minúscula, separadas por underscore, e toda vida que for uma classe, eu venho com um método, com essa noção dos nomes que cada termo vem capitalizado, tá? Com a primeira letra maiúscula. Então, quando eu tenho isso aqui, basicamente eu consigo chamar com parênteses, e o retorno é um objeto que eu consigo nomear, tá? Aqui eu estou nomeando como scaler, nomeei como scaler esse escalonador, e aí eu posso aplicar aos meus dados. Como é que eu faço isso? Eu vou lá no módulo pipeline, peço o método criar pipeline, né, make pipeline, e aí eu digo, ó, make pipeline, e eu digo que eu quero usar esse escalonador e esse classificador. Tá pronto o meu pipeline, eu vou chamar de pipe, e aí agora eu consigo fazer o fit e o predict do mesmo jeito que eu fazia antes, sendo que internamente, e o log vai mostrar isso, ele mostra os passos, né? Então, primeiro ele vai aplicar o min-max scaler, que é esse min-max scaler com esses parâmetros aqui. Então, vai ser, todo mundo vai ficar entre 0 e 1. E o classificador, no caso, é esse K-Neighbors Classifier, né? O KNN, com aqueles parâmetros que a gente já tinha visto antes. Curiosamente, esse verbose false significa que ele não vai ficar imprimindo coisas na tela, né? Para não ficar vendo o que está acontecendo. Mas, mesmo assim, isso aqui ainda é impresso. Bom, vamos visualizar qual foi o resultado disso. Então, ao invés de passar o classificador, eu passo o pipe. Uma coisa que eu tinha feito comentário aqui no notebook, é interessante de ver, tipo, eu tinha ajustado um modelo com CLF, né? Agora, quando eu passo ele para o pipeline e eu ajusto novamente, eu perdi aquele modelo que eu tinha antes, agora eu tenho um novo modelo. Se eu não queria perder, eu poderia ter utilizado um outro classificador, né? Eu poderia, por exemplo, ter passado aqui diretamente o nome K-Neighbors Classifier e usar os parênteses para dizer que eu estou criando um objeto, né? E aí eu posso usar o objeto diretamente. Por acaso eu vou fazer assim só para vocês visualizarem que também funciona, certo? Vamos lá na mesma coisa. E agora eu vou plotar essa matriz de confusão para a gente poder visualizar o que está acontecendo. Ó, agora com o scaling, deixa eu só visualizar como é que estava antes, eu tinha 10 exemplos corretamente classificados em setosa, e eram todos, né? 11 corretamente classificados em versicolor e 1 errado, 2 errados em virgínica e 14 corretos em virgínica. Agora eu tenho 12 a 0, então para versicolor eu consegui corrigir, em compensação para virgínica piorou, tá? Então, esse foi o meu caso. E aí eu quero um feedback de vocês. Fazer isso para vocês melhorou ou piorou? Ou deu na mesma, né? Para quem está executando aí. Bom, enquanto vocês vão respondendo, fazer um comentário aqui. Melhorou ou piorou sobre essa perspectiva? É uma coisa que é ambígua, né? Porque em termos de número total de exemplos que foram classificados corretamente e errados, continua havendo 3 exemplos, 3 amostras classificadas erroneamente, né? A principal diferença
é que, nesse caso, agora eu tenho duas classes que estão completamente corretas. E eu tenho uma que deu errado, né? E aí depende do que eu considere como mais importante para o meu problema de aplicação, tá? Então, vamos ver aqui os comentários de vocês. Não há comentários. Beleza. Ou ninguém está rodando o Colab, o pessoal já dormiu faz muito tempo. Curiosamente, na terça-feira, quando chegou nessa hora, aí uma pessoa que estava na conferência foi e disse: beleza, eu vou abrir o Colab agora. Então, quem não tiver aberto ainda, por favor, antes tarde do que nunca, tá? O Nelson teve 14, 9, 14. O original era 14, 9 e 15. Então, imagino que originalmente 14, 9 e 15 eram os corretos, né? Agora você tem 14, 9, 14, então teve um correto a menos. Então, você teve uma situação que ficou pior. Via de regra, fazer esse tipo de transformação deveria ser melhor, né? Mas o que pode acontecer é que, tipo, quando não estava transformado, algumas características tinham mais peso do que outras. Se essas características eram mais importantes, em relação aos padrões que precisavam ser formados, elas estavam sendo beneficiadas, né? E aí, na hora que eu normalizei todo mundo, essas características agora deixaram de ser tão importantes. Então, é por isso que, na prática, essas transformações e criar um pipeline não é algo tão simples, tá? Então, a moral do scikit-learn não é dizer, e, infelizmente as pessoas, principalmente os ocidentais, têm muito essa visão, né? Tipo, eu quero um guideline aqui, um livro de regras, faça isso, vá por aqui, se for esse o caso, faça aquilo. Se aprendizado de máquina, assim, se na vida real problemas complexos pudessem ser resolvidos na base de regras assim tão simples, aprendizado de máquina não existiria. A gente continuaria tendo apenas sistema especialista, que era um tipo de conjunto de sistema baseado apenas em regras, tipo, se isso, faça aquilo. Tá? Então, não existe um manual para você construir pipelines de aprendizado de máquina e dizer que eles vão ser eficazes. Até por isso, eu trabalho numa área chamada AutoML, que tenta fazer isso de forma automatizada e heuristicamente, né? Mas a moral da história que eu quero passar com o scikit-learn é o quê? Com esse scikit-0, né? Eu quero que vocês entendam os componentes e as possibilidades que aparecem, certo? Entendendo isso, vocês começam a entender, pô, tá cada vez mais complexo de eu montar isso na mão. Mesmo que eu entenda alguns insights sobre isso, demora muito. E na vida real, isso pode variar em função do dataset que eu estiver trabalhando, em função do tipo de sampling, da rodada do sampling, do que mais quer dizer, do algoritmo que eu esteja considerando. Enfim, tem muitos fatores na vida real. Então é por isso que um bom engenheiro de aprendizado de máquina é um cara que tem experiência ao ponto de saber dizer isso. É mais ou menos como a minha relação com C++, né? A minha relação com C++ é dizer, eu já sei os erros que vão dar. Então eu já me preparo para dizer, meu Deus do céu, eu sei que eu vou gastar tempo compilando, eu já passei por vários erros e eu vou tentar evitar esses erros novamente para tentar erros novos, tá? Então, aprender é basicamente isso. Para finalizar, deixa eu ver se mais alguém comentou. Eu consigo determinar o percentual de eficiência da transformação? É a pergunta do Davi. É isso que a gente vai tentar fazer agora, né? Vamos tentar transformar isso aqui em uma medida analítica. Então, vai ter o notebook só para essas medidas, né, de análise. A mais básica é a noção da acurácia. A acurácia quer dizer quantos exemplos foram classificados corretamente em relação ao total de exemplos que eu tinha, né? Quantas amostras foram corretamente classificadas. Qual o percentual de amostras corretamente classificadas. Eu só uso isso, pelo amor de Deus, eu só uso isso se eu tiver um problema em que eu tenha bom, primeiro tem que ser classificação, e segundo tem que ser um número bem distribuído de amostras para cada uma das classes, tá? Se isso não acontecer, você vai ter um problema. Então aqui a gente vai, por exemplo, visualizar isso, tá? Porque dessa forma, como o split quebrou o balanceamento, eu importei aqui o método Accuracy Score e vou utilizar ele. Então, aqui eu estou rodando sem utilizar o pré-processamento e aqui eu estou utilizando rodando com o pré-processamento, tá? Então, a gente só teve um elemento que deu errado. Então, em relação a todos os que eu tinha, eu passei a ter 3 exemplos errados ou 3 exemplos errados, deu na mesma, sendo que as minhas classes, o número de classes classificadas corretamente foi diferente, né? Então eu posso dizer que, por exemplo, se eu ponderasse cada classe, como uma das classes é a maior, e essa classe foi onde eu tive mais exemplos errados,
possivelmente essa classe faria com que essa métrica aqui caísse. Então, essa métrica não tem ponderação alguma. Outras métricas têm. E elas se tornam mais interessantes quando, por exemplo, a gente está trabalhando agora do coronavírus, né? Então, não me importa tanto o caso das pessoas. Bom, não é questão de importa ou não importa. Mas, assim, eu tenho um teste que precisa me dizer se a pessoa tem ou não tem o coronavírus, né? E aí você sabe que, para a população mundial, o percentual de pessoas que têm o coronavírus é bem pouco. Então, eu vou ter um teste em que, de um lado, eu tenho uma classe com a população mundial quase inteira, e do outro, eu tenho apenas aqueles que já contraíram o coronavírus. Então, se eu utilizar essa base, seja qual for o split que eu faça, e aí o sampling vai ser determinante nisso, eu sei que eu vou ter um desbalanceamento muito forte, tá? Então é por isso que eu não entro nessa discussão aqui agora. Vai ter um notebook só para isso, uma live só para isso. E aí eu vou finalizar, eu tento sempre finalizar em 1 hora, mais ou menos. Deu para bater mais ou menos esse alvo. Não sei quantas pessoas acompanharam pela live. Essa é uma grande restrição aqui do, do Meet, dessa forma como a gente está utilizando. Mas, felizmente, a gente tem essa noção de que as pessoas que estão aqui na conferência conseguem interagir. Às vezes não, né? Tá um bocado de gente calada aí de boa. Mas essa é a última oportunidade que vocês têm. Já que vocês vieram para o modo conferência, então tenta aproveitar agora aí para interagir. Inclusive, se alguém quiser falar, é só abrir o microfone. Vocês têm a habilidade de desmutar o microfone de vocês e a câmera também. Só lembrando que está sendo gravado, então se você fizer isso, lembre que depois vai estar no YouTube. E acreditar, se alguém abrir só por bagunça, eu também posso mutar daqui, tá? O microfone, então estamos todos bem organizados. Média 13 a 19 pessoas. Legal, legal. Legal, Cíntia. As lives que eu tenho rodado, eu tenho divulgado com pouca antecedência, né? Então tem sido mais ou menos isso. E como eu ainda estou testando plataformas, eu não estou divulgando ainda nos grupos do Brasil. É como eu disse, quando eu for rodar um que seja, como é que eu digo, em português, eu vou divulgar em grupos nacionais. É por isso que o Panda Zero hoje tem mais de 80 estrelas, porque eu fiz essa divulgação na época que a gente criou. E quando forem lives em inglês, eu vou divulgar em meios internacionais. Então aí a gente vai visualizando quantas pessoas apareceram, né? Bárbara foi tentar acessar pelo stream e não deu certo, e agora não está ouvindo nada. Mais alguém não está ouvindo? Tá, Samuel também não conseguiu pelo modo stream. Aqui aparece de boa o stream, ó. Deixa eu visualizar aqui. Deixa eu tentar fazer uma coisa bem Inception aqui. Deixa eu tentar abrir o stream por aqui. Eu preciso pegar o link. Deixa eu pegar o link só assim. Aqui eu estou visualizando como se o stream estivesse funcionando, então eu espero que esteja. Aqui para mim funciona. Ah, bom. Deixa eu ver o seguinte, mais alguém, por favor, tenta acessar aí o stream. Não sei se vocês perceberam, né, que tem um delay. Então ali ainda tá falando uns 15, são 25 segundos de delay, mais ou menos. Se mais alguém puder testar o stream só para ver se está funcionando, nem precisa sair da conferência, não. Faz como eu fiz, abre outro navegador e vê se está funcionando. Beleza, a Bárbara resolveu o problema do fone. Quase sempre é o fone, tá? Aqui eu consigo acessar. Agora a minha dúvida é se é porque eu estou logado, né? Deixa eu tentar abrir uma tela de Private Navigation para ver Private Windows. E tentar acessar o stream novamente. Eu nem sei se o Private vocês conseguem visualizar aí. Não, vocês estão vendo só o normal. Então o Private fica só para mim. Eu tenho uma conta da Google. Deixa eu ver se eu consigo visualizar o stream aqui só para a gente ter esse feedback. E o legal é que vai ser 1 hora de vídeo que vai aparecer no meu Google Drive. Ah, pode crer. Esse stream não está disponível no seu domínio. Pô, então quem tava tentando acessar pelo stream só consegue se tiver uma conta que seja do IMD, ó. Que vacilo, velho. A gente acha que esses negócios vão resolver as nossas vidas e eles ficam bagunçando com a gente. Então, agora é curioso que teve outras pessoas que tentaram acessar durante o dia e conseguiram. Não entendi muito bem porque dessa vez ele não tá público.
Posso olhar se tem alguma configuração do stream que eu poderia ter mudado, não estou sabendo. Tem que fazer o stream pelo YouTube? Não, por aqui eu não consigo fazer stream no YouTube, não. Nelson. Como é que faz? Eu não tenho nem essa configuração aqui, não, de mandar para o YouTube. Mas, homem, agora que você fala, podendo estar fazendo stream aqui no YouTube. Você está dizendo do Meet jogar para o YouTube? Quando eu mexo aqui em configuração. Bom, aqui a gente está discutindo a história da plataforma, né? Ah, não, pelo ABS eu sei fazer, pô. Pelo ABS eu fiz ontem. Eu tava tentando fazer direto do Meet pra cá, né? Isso, o FRN Edu não funciona porque o do IMD é do IMD, entendeu? Então, por exemplo, se eu tivesse um e-mail FRN Edu e a gente tá solicitando assim que todos os professores tenham, aí eu poderia, né? Então todo mundo que tivesse e-mail do FRN poderia acessar. Mas o do IMD é restrito ao IMD, assim como do DCA, DCA, de map, por aí vai. Depende do departamento, né? Isso é uma parte. Deixa eu entender. Então, o que você está dizendo é que o OBS pode transmitir a tela, porque transmitir a tela é o que eu já tinha ontem, então não faz grandes diferenças, não. Vou abrir aqui para testar o que você está dizendo. Mais alguém tem uma dúvida aí, por favor? Até agora ninguém teve dúvida, na verdade, né? Então, ou tá muito bom ou tá muito ruim. Deixa eu ver aqui. Eu tô olhando aqui o OBS, eu consigo ver o Google Chrome. Não, mas não é isso que eu queria. Não, só depois você me mostra como é que funciona, porque pelo menos eu não tô vendo como é que seria, não, tá? Bom, alguém tem dúvidas? Deu para entender? Ficou rápido? Ficou no ritmo bom? Dá um feedback aí, por favor. Bom, se ninguém vai comentar nada, são 9h42, e aí eu vou finalizar, porque a gente completou 1 hora de live, tá? A ideia é sempre ficar nessa faixa de 1 hora. Muito obrigado pela participação de todos. Tá? Vou começar já a deixar os eventos prontos para que a partir da próxima semana dê para fazer aquela sequência. Então, segunda e quarta, pensamento computacional e resolução de problemas. Terça e quinta, ciência de dados e aprendizado de máquina. Ok? Bom, valeu, pessoal. Até a próxima.